Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso você queira receber as mensagens, manda um oi por 61991192421, Irmão Alex, beleza? Vamos lá então. A doutrina bíblica dos anjos. O estudo sobre a natureza e o ofício dos seres celestes. Eu vou colocar o livro aí na tela. O vídeo de hoje é Os Anjos e Seu Caráter, parte 6, beleza? Vamos lá então. Anjos e Seu Caráter. Porque qualquer de mim e das minhas palavras se envergonhar dele, se envergonharei do Filho do Homem, quando vier na sua glória e no Pai e dos santos anjos. Lucas capítulo 9, verso 26. Já iniciamos já com o versículo bíblico. As Escrituras nos dão a entender que antes da queda dos anjos, em um passado remoto, eles eram santos apenas no seu caráter, mas não o eram no seu ser. Porém, aqueles anjos que se mantiveram fiéis ao Eterno durante a grande revolta de Satã, guardando seu estado original, o Eterno os confirmou em santidade, tanto no seu caráter como em seu ser, declarando-os santos anjos. As Escrituras não usam termo atual sobre o pecado dos anjos, tais como os anjos que pecam ou os anjos que estão pecando e etc. Mas usam sim os anjos que pecaram no passado. 2 Pedro capítulo 2, verso 4. Judas, versículo 6. A partir dessa época, que marcou uma cisão na campanha angelical, evidentemente o Criador declarou por seus santos anjos aqueles que escaparam ilesos da sedução de Satã. A partir daí, sua santidade, a semelhança da santidade do Eterno, não é apenas uma isenção de toda a impureza moral, mas antes, um conjunto de todas as excelências morais. Eles são exatamente, na era atual, aquilo que o Eterno deseja que eles sejam. Eles possuem um senso de apreciação da santidade do Criador. Sentem por sua santidade intensa admiração e assim são seres santos em qualquer significado do pensamento. No que tange a disciplina angelical, as Escrituras dão também, de igual modo, testemunho abundante. Eles revelam que os anjos estão aprendendo muito com a observação dos homens na terra, especialmente na obra da redenção. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, verso 12, especificava no sentido do argumento, os quais os profetas foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, pelo Espírito do Eterno, enviado do céu, pregavam o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejavam bem atentar. Ora, é significativo que estas coisas para as quais os anjos desejam bem atentar refere-se ao programa do Eterno no primeiro e segundo advento do Messias.
e o evangelho da graça divina que está agora sendo pregado no mundo. O autor traz o pensamento dele aqui, tá, pessoal? Com o mesmo fim, a igreja na terra é uma revelação aos anjos da sabedoria do Eterno. Assim está escrito, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria do Eterno seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios capítulo 3, verso 10. E o apóstolo Pedro, um pouco mais na frente, declara, o qual Yahushua, que nós conhecemos como Jesus, está à destra do Eterno, tendo subido ao céu, havendo-se sujeitado os anjos e as autoridades e as potestades. 1 Pedro capítulo 3, verso 22. Falando sobre isso, declara o Dr. Otton, pela revelação de si mesmo no Messias, pela instituição da igreja cristã na terra, o Eterno de um modo até agora desconhecido pela imaginação humana, glorifica a si mesmo diante dos principados e potestades celestiais. Os anjos até agora estão cheios de respeito e louvor ao Eterno pela maravilha da criação. Agora vem a sua sabedoria glorificada em uma nova obra, a da redenção. Esta em si mesmo transmite aos homens e aos anjos uma nova forma de comunhão. Mas isso não dá base para a crença de que a redenção mediante a morte do Messias se estendeu aos anjos caídos, apesar que existe uma teoria que fala sobre isso, que a morte do Messias aí, que até os anjos seriam redimidos. O Eterno não poupou os anjos que pecaram, está declarado em 2 Pedro capítulo 2, verso 4. Mas os santos anjos, evidentemente, foram beneficiados a passarem à esfera mais elevada de conhecimento e, consequentemente, de sabedoria e santidade, através do que viram o amor do Criador demonstrado na redenção feita pelo Messias. Assim, o Messias tornou-se para eles um aperfeiçoador. Ora, isso não deve ser entendido no plano da salvação para os anjos, e sim no plano da adoração. Interessante isso aqui. A adoração foi invertida no pensamento gnóstico, isto é, eles, ao invés de dedicarem ao Messias a adoração angelical, fizeram dos anjos seus objetos de adoração. Colossenses capítulo 2, verso 18. Os gnósticos davam um excessivo valor aos poderes angelicais, ao mesmo tempo que rebaixavam a posição do Messias, o único que deveria ser por eles adorado. Outros sim, segundo sua doutrina, o Eterno estaria distante demais. Talvez fosse o motivo porque adoravam os anjos, como se o Eterno não desse atenção aos homens, por ser inabordável. Para os gnósticos, os anjos, ou poderes angelicais emanados, deviam ser adorados, porquanto ajudariam no processo da redenção humana. Você observa a heresia, pessoal? Esses caras aqui, isso aqui influenciou grandemente algumas doutrinas dentro da igreja. Paulo mostra a Colossenses capítulo 2, verso 18, que uma das superioridades do Messias é que somente por ele será efetuada a redenção humana. Muitos eruditos creem que a forma particular de pretexto de humildade exibida pelos mestres gnósticos envolvia a adoração aos anjos, enquanto que do lado angélico vem a exortação sincera e verdadeira à adoração ao Eterno. Na verdade, terminamos aqui o vídeo parte 6, mas na realidade a adoração mesmo nossa
ela tem que ser direcionada somente ao Eterno, tem que ser ao Criador. Ele é o responsável da obra da criação, né? Então é interessante que eu não sabia que os gnósticos, né, tinham essa ideia de adorar os anjos. E existe, infelizmente, existem pessoas hoje que falam: o anjo apareceu para mim, olha o anjo aí na igreja, não sei o que. Então tem que tomar muito cuidado com essa ideia de anjos. Anjos não fica aparecendo assim à torta e direita aí, fazendo o que bem entende a alguns homens, não. Tem que tomar muito cuidado com isso, beleza? Fique na paz e um abraço do irmão Alex.